é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo o Cordeiro eterno de Deus, imolado desde antes da criação do universo, segundo o amor eterno que convida todas as criaturas para a sombra do amor do Pai. Eu quero ler para você hoje em Marcos, no capítulo 10, o texto que eu li na semana passada em Mateus sobre o jovem rico. Lembra? Hoje eu quero ler só uma pergunta. Capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. O próprio Jesus já tinha dito aos seus discípulos: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Ele olhou para o melhor ser humano e viu que havia potencial, especialmente em relação àquilo que fosse um apego animal, uma relação instintual de um mamífero por outro mamífero, de uma leoa pelo seu leãozinho, de um pai mamífero por um filho mamífero. Era isso que existia. Um culto ao DNA, se o DNA correspondesse à origem dele, ou seja, ao pai, os pais conseguiam ser melhores com os filhos. Mas se o filho fosse muito ruim e desse vergonha ao pai, o pai o afastava, o excluía, o expulsava. Era assim naquele tempo, era assim hoje ainda. E aí chega esse moço, sobre o qual eu falei sexta-feira passada. E eu já falei que o grande problema do moço era um outro. Quem quiser saber o que eu disse a respeito, é só ir no meu canal no YouTube e procurar minha fala devocional da última semana sobre o jovem rico e o narcisismo dele. Mas aqui a questão é outra. Ele se aproxima, correndo, se ajoelha e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta a ele: por que tu me chamas bom? Porque o termo da bondade absoluta só cabe num, que é Deus. Então, se tu me chamas de bom, mas tu não me vês como Deus, tu estás usando, inflando, exagerando, inadequando utilização de palavras, criando superlativos, produzindo exageros que não têm correspondência nas verdades do teu ser, nas vísceras do teu coração. Não tem. Por que tu me chamas bom? Tu me consideras Deus? Porque de fato, só há um bom, que é Deus. Entre nós
não há ninguém que seja completamente bom. O melhor de nós tem muitos egoísmos. O melhor de nós ainda tem muitas ações interesseiras. O melhor de nós prefere muito mais os amigos bonitos, ricos e que trazem conforto e bem-estar do que os amigos feios, pobres e que sempre chegam para nos emproblemar com alguma dificuldade. O melhor de nós compra uma lembrancinha para uma pessoa pobre, que é para não acostumá-la mal, e faz o maior esforço de aquisição de presente para uma pessoa que a gente considera capaz de um dia, lembrando-se da nossa ação generosa, nos retribuir com reciprocidade. O melhor de nós ainda esconde o rosto da maioria de nós. O melhor de nós trata todo mundo bem, enquanto alguém entre esses que ele trate bem não se torne um perigo, um vexame, alguém que, em se aproximando, se torne um ser tóxico para a imagem e para os interesses desse indivíduo. O melhor de nós ainda mente muito. O melhor de nós engana. O melhor de nós inventa historinha. O melhor de nós cria cenários falsos para explicar a nossa falta de vontade de fazer as coisas. O melhor de nós ainda tem muita preguiça da prática do bem. O melhor de nós faz distinção entre crente e ímpio, entre o piedoso e o ser impiedoso. O melhor de nós faz acepção de pessoas em vários níveis. O melhor de nós não sabe nem o que é amar a si mesmo, quanto mais amar ao próximo como a si mesmo. O melhor de nós ama os amigos até ao ponto de chegar e dizer: poxa, agora ele exagerou, daqui para frente não vou socorrer e não vou fazer mais nada não. O melhor de nós escolhe politicamente pensando nos seus interesses e nos seus caprichos particulares e não no todo da população. O melhor de nós acha um absurdo o dinheiro que se gaste com uma pessoa que, não tendo como nos devolver, recebe da parte de alguém na nossa família um investimento superior àquilo que a pessoa teoricamente vale. O melhor de nós reclama, o melhor de nós diz: foi um investimento ruim, que tem gente que dá retorno melhor para receber ajuda. Os melhores de nós têm dúvidas se dão uma ajuda para uma criança esmolando na esquina sob o argumento de que deve ter um adulto explorando aquela criança, então que não coma a criança, nem o adulto e nem ninguém, porque nós somos bons e não gostamos de malandragem. Os melhores de nós são assim. Os melhores de nós adoram uma pessoa livre, até que a liberdade dela não implique em algum escândalo que a macule do ponto de vista social. Os melhores de nós são assim. Os melhores de nós recebem multidões de favores, de estímulos, de cuidados durante anos, e aí se esquecem e um dia se encontram com você e o melhor que conseguem tirar da memória é dizer: ah, eu me lembro que durante muitos anos o Senhor me tratou com toda a cordialidade.
Esses são os melhores de nós, que não conseguem nem medir e avaliar a profundidade das ocorrências, dos acontecimentos, dos investimentos, das doações. Assim são os melhores de nós. Os piores, não preciso dizer quem são os piores. Olhe para os governantes do mundo e você vai encontrar alguns dos piores seres humanos do planeta. Olhe para os governantes do mundo e você vai encontrar alguns dos piores seres humanos do planeta. Os piores de nós. Os piores de nós não vale a pena. Os piores demais são desnaturados, sem afeto natural, paterno, materno, filial. Os piores de nós são implacáveis, são vingativos, não perdoam. Os piores de nós têm uma cascata de águas amargosas e venenosas jorrando do coração. Os piores de nós separam o joio do trigo e não creem que ninguém que tenha feito coisas erradas na vida tenha chance de mudar e de se converter. Os piores de nós são aqueles que julgam o julgamento que querem fazer, despreocupados com qualquer verdade que diga respeito ao que de fato aconteceu. Os piores de nós elegem fatos alternativos, narrativas mentirosas, versões falsas contra o próximo que podem destruir-lhe a vida e fazem isso com um certo prazer de poder destrutivo. Os piores de nós são divisores, são faccionistas. Eles têm prazer em cindir, em rachar, em dividir, em trabalhar contra o fluxo natural da vida. São os piores de nós. Implicam contra o bem, dão marradas na bondade, criam atoleiros para dificultar o caminho da simplicidade e da verdade. São os piores de nós. Os piores de nós são a maioria. Mas tanto faz quando se chega diante da luz de Deus, porque os piores e os melhores, todos não são bons. Vós sois maus, disse Jesus. E apesar disso, alguns de vocês conseguem dar até boas coisas para os seus filhos, mas no geral da vida vocês são essencialmente maus. E conseguem ser bons com os filhos se o filho não ultrapassar um certo limite. Porque se o filho virar o que você não sonhou, assumir a identidade que você disse a vida inteira que não aceitaria, se ele for diferente de você, pode ser que você o odeie e se torne muito mal. Aí chega esse jovem rico na presença de Jesus e diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: por que tu me chamas bom? Por que tu me chamas bom? Só há um bom. Ninguém é bom senão Deus. A menos que tu creias que eu sou Deus, não me chame de bom, porque é blasfêmia. Por que eu estou dizendo isso tudo? Além de ser, pelo que eu já disse, você já entendeu, sobre mim, sobre você, sobre todos nós, sobre nossa maldade essencial, sobre a nossa dissimulação, nossas máscaras, nossa hipocrisia de piedade. Além de ser por causa disso tudo,
eu quero perguntar a você, por que que você chama Jesus de bom? Tem um livro de um repórter da Globo, um bom rapaz, que escreveu um livro singelo, purinho, chamado Jesus, o homem mais amado do mundo. Aí eu vi aquele título, entendi o que ele quis dizer. Que, se tratando de imagem pública, a imagem pública mais limpa do mundo, mais venerável, mais digna de admiração, se não for de adoração, mas de admiração, de respeito, é a de Jesus. Nunca matou, só ressuscitou, nunca roubou, só devolveu, nunca foi pesado a ninguém, só multiplicou, nunca defraudou ninguém, sempre cobriu, vestiu, não fez acepção de nenhum tipo de pessoa, nem daqueles que o oprimiam de dia e de noite. Ele nunca deixou de ouvi-los, de atendê-los e de responder a eles, nem que fosse com uma pergunta que os fizesse pensar. Morre curando os que o maltratam, abençoando os que o maldizem, perdoando a todos porque não sabem o que fazem, e até morrendo ainda ajunta famílias. Inspira a ressurreição dos mortos no coração de milhões e recebe cantos culticos e louvores em milhões, milhares de lugares, de catedrais, de templos, de salões ou de árvores densas e grossas nas Áfricas mais longínquas. Então, nesse sentido, ele é o homem mais amado do mundo, ele é o nome, ele é a simbolização mais amada do mundo. Mas ele não é o homem mais amado do mundo. Na realidade, quando você começa a ensinar o que ele ensinou e a convidar as pessoas a crerem no que ele ensinou e a se submeterem ao que ele ensinou, as pessoas não têm coragem de dizer que ele é um demônio, mas elas passam a fugir dele como fogem do diabo. Não se submetem aos seus mandamentos, dizem que ele foi lindo, gostoso e bonzinho, mas o que ele ensinou é impraticável, inviável, que não faz sentido com a natureza humana. E na realidade, eles ainda dizem isso, que Jesus é bom, até que alguma coisa má aconteça em suas casas. Porque Jesus é bom, e é uma aposta que a maioria faz, que Jesus é bom. Aí eles dão os dízimos, as ofertas, eles frequentam, eles cantam para esse nome, mas eles não querem conhecer essa pessoa. Eles cantam para esse nome, mas não querem conhecer essa pessoa. Eles fazem oração honrando esse nome, mas não querem conhecer essa pessoa. E nem tampouco submeterem-se à sua palavra e viverem de acordo com o que ele disse, vem e segue. Não querem. E como eles não vão blasfemar desse nome, Jesus, maldito sejas, eles blasfemam de todo aquele que pareça com Jesus, mas não carregue o nome de Jesus e não seja Jesus. Chega alguém, aí começa no meio de uma reunião de pessoas que amam a Jesus, a dizer que é preciso perdoar aquele que caiu, que fracassou, que desapontou o pai e a mãe, porque ao invés de heterossexual é homoafetivo, mas que o povo de Deus tem o chamado para perdoar os que sabem o que fazem e os que não sabem o que fazem, e muito mais ainda para perdoar aqueles que já nasceram sendo o que nem pediram para ser.
Aí nessa hora, quando chega alguém e diz que é assim, essa pessoa que só está repetindo o Espírito e o ensino de Jesus, passa a ser na mesma hora completamente odiada, se torna herege. Se dá o mesmo tratamento que Jesus deu aos seus contemporâneos, aos pecadores, prostitutas, marginais, infelizes, minorias segregadas, se ele as acolhe e se alguém em nome dele faz isso, com o mesmo carinho, com o mesmo sorriso, com a mesma alegria, com a mesma espontaneidade, e tem a coragem de dizer que esses seres humanos precedem os que carregam a presunção da arrogância de serem íntegros e certinhos, quando lhes afirmou: em verdade vos digo que muitas meretrizes e pecadores e publicanos vos precedem no reino dos céus. Quando alguém repete Jesus, diz o que ele disse para esses grupos que cantam, louvam e elogiam o nome dele, na mesma hora, embora eles digam que amam a Jesus, eles passam a odiar esse mensageiro de todo o coração. É um herege. Aí se você perguntar a eles se Jesus era um herege, eles vão dizer: Deus me livre, é o santo de Deus. E se você ensinar tudo que ele ensinou, você que faz isso é um herege, é um endemoninhado, é um destruidor. É um destruidor da fé. É uma esquizofrenia louca. Por isso Jesus não entra nessa. Por que tu me chamas bom? Para de me chamar de bonzinho. Para de cantar para mim. Para de dizer que eu sou o homem mais amado do mundo. Porque você não me ouviu dizer ainda? Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se o que vocês dizem que têm por mim é amor, então obedeçam. Porque eu só entendo amor a Deus como obediência à palavra da vida, do amor, da reconciliação, do perdão, da justiça, do equilíbrio do bom senso, que decorre de toda vontade de bem em todas as direções. Porque tu me chamas bom? Porque tu cantas para mim? Porque tu oras em meu nome? Porque tu dizes que eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Se tu só gostas da liturgia, dos cânticos e dos cultos em torno do meu nome, mas tu odeias a minha palavra e não a cumpres, não a obedeces, foges dela, a rejeita. E qualquer um que a encarne, que a ensine, que mostre o caminho com a liberdade com a qual eu vivi e ensinei, vocês perseguirão a esse. Embora ele pareça comigo, vocês dizem que eu sou o bom mestre, mas na prática vocês me detestam e me suportam. Não me suportam. Na prática vocês se retiram contrariados, com raiva. Porque tu me chamas bom. Hoje você está tendo a chance de parar de tentar mentir para Deus. Como diz o Senhor no profeta Malaquias: quem me dera houvesse entre vós quem tivesse a coragem de fechar a porta desses templos, de cânticos mentirosos, de elogios a mim, que se tornam cada vez mais blasfemos, porque quanto mais vocês me elogiam e falam o meu nome, menos compromisso de obediência vocês têm com o meu ensino, minha palavra e com a prática da verdade que eu sou.
que eu não sou uma opção, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao meu Pai se não andar no caminho, na verdade e na vida. Por que tu me chamas bom? Por que tu não te convertes ao Evangelho e aí naturalmente pela tua obediência eu discernirei o teu amor por mim? Olha, eu não sei mais o que fazer para tornar o Evangelho mais simples para vocês. Eu estou chegando às raias da infantilidade para ver se essa geração consegue me compreender. E se a antiga que ficou encrostada, engessada e empedrada, se as gotinhas dessa água eterna conseguem entrar em alguma fresta dos seus bloqueios horrorosos. Senhor Jesus, permite que essa palavra que só não compreendeu quem é contra o entendimento, alcance lugar, alcance constrangimento, provoque aquelas angústias transformadoras, os desconfortos que produzem vida no coração de milhares e milhões de pessoas. É o que eu te imploro que tu faças agora, em nome de Jesus. Amém.